de não abandonarmos as nossas reuniões. Estamos num tempo agora de resgate daqueles membros que se encontram, às vezes desanimados, às vezes desviados, às vezes afastados, oscilantes. O nosso desejo é ver todos em comunhão com o Senhor. Mas a gente não força a comunhão. Não existe isso, né? A gente precisa cativar. E a mensagem de Deus ao nosso coração nessa noite é como que a igreja ela pode agir. Diante daqueles que a gente precisa estar resgatando, não só no sentido daqueles que são membros da igreja e que estão de alguma maneira afastados, mas também dos congregados, aqueles que vinham sempre aqui conosco, como também já alcançaram os novos para Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em Atos que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Mas também diz que a igreja caía na graça de todo o povo. As pessoas se maravilhavam com a igreja. A igreja estava impactando a comunidade. E o Senhor estava investindo naquela igreja. Vou falar uma coisa para os irmãos aqui nessa noite. Deus não tem compromisso com a denominação batista. Deus não tem compromisso com os evangélicos. Deus não tem compromisso com a religião cristã. Deus não tem compromisso com a Igreja Batista Cidade Pomar. Deus tem compromisso com seus fiéis. Se a igreja de Cristo aqui, ela andar segundo os princípios de Deus, Deus vai investir nessa igreja. Ele não investe em placas, ele investe em vidas. E para aquelas vidas que estão lá fora, que Ele quer resgatar, Ele não vai trazer para um ambiente doentio, Ele vai trazer para um ambiente saudável, para que aquelas vidas também sejam saudáveis. Há um livro muito interessante que é O Crescimento Natural da Igreja. Hoje a gente tem tantos métodos de igreja, de trabalhos com a igreja, não tem problema. Cada realidade, cada campo, cada cultura, cada ministério, métodos diferentes podem serem usados. Mas uma coisa é clara: a Bíblia diz que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o crescimento não é forçado, ele vai acontecendo de uma forma natural. É claro que sobrenatural, da ação de Deus, mas natural no sentido sem forçação. Porque é Deus que vai acrescentando à igreja aqueles que vão sendo salvos. E no texto de Apocalipse 3, versos 15 a 16, diz assim: conheço as tuas obras, e nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu quero pensar, irmãos, no aspecto positivo aqui desse texto, porque ele é bem forte, o seu aspecto aí negativo ao falar para aquela igreja, a carta escrita ali à igreja. A grande questão ali para aquela igreja é que eles não estavam sendo nem frio e nem quente. Eles estavam sendo mortos. Quando nós olhamos contexto geográfico aqui da história, quando nós olhamos esse contexto aqui da igreja de Laodiceia, que a carta é direcionada, eu coloco algumas ilustrações, irmãos, se for sair também, os irmãos acompanharem. Nós vemos a região dessa igreja de Laodiceia, que ao norte ficava a cidade de Hierápolis, conhecida por suas fontes de águas termais. Do jeito que a Lucinha ia gostar. Os irmãos sabem que a Lucinha, ela gosta de água quente, né? Ela fala que a gente aqui, ela é igual o mosquito da dengue, gosta de água limpa, quente e parada. Não é gostosa aquela aguinha quentinha, né? Da gente, mãe. E nesse local, ali em Hierápolis, as águas ali eram quentes, conhecidas pelos seus poderes terapêuticos, eram frequentadas por pessoas com problemas ósseos, reumáticos, respiratórios e outros, porque elas buscavam, através ali daquelas águas, a restauração de enfermidades. Aqui a gente
Houve da gente aqui, quando a gente fala daquela areia preta, né, que o pessoal fala, muita gente vai lá porque se enterra na areia, que ela tem poderes curativos, né? E dizem algumas pesquisas que tem realmente algumas ações que fazem lá no organismo. A ideia ali era essa. Os nutrientes, além da água quente e tudo mais, tudo aquilo favorecia que muitas pessoas iam lá buscando a restauração de saúde. Já ao sul de Laodiceia ficava a cidade de Colossos, conhecida por suas fontes de água fria, vindas do rio Laicos, afluente do rio Maiene, não sei se pronuncia dessa maneira. Era um lugar conhecido como lugar de refrigério. Eu gosto de água fria, ao contrário do senhor, eu gosto da água fria. Você vai naquela cachoeira, você está com aquele calor de Colatina, né, assim. E aí você vai numa cachoeira, e você entra debaixo daquela água que vem da floresta, que vem das nascentes, aquele frescor que bate em você, que delícia, que refrigério, né? Aquele cansaço vai embora, principalmente que as águas fortes vão da cachoeira batendo ali nas suas costas, vai se massageando, aquela água fria, que refrigério, que maravilha. Já na cidade de Laodiceia, ela não tinha fonte própria e ela recebia águas que foram construídos dutos, e quando a água chegava lá, a água não estava quente, a água não estava fria, a água estava morna. Já experimentou tomar água morna? De manhãzinho, cedinho, às vezes a pessoa dá a receita assim, para você melhorar disso aí, você tem que, antes de qualquer coisa, tomar uma aguinha morna. Para quem é acostumado, de repente, mas dá aquele embrulho no estômago. O café, quando a gente quer tomar um café, tem que ser bem quentinho, né? Aí você chega lá para tomar aquele café, tá um café morno, tem aquela espuminha saindo, né? Porque ele já está morno. Não faz, não está legal, não entra legal no estômago, não bate legal no estômago. Deus usa aqui, né? Ele usa João a falar o Apocalipse, ele usa os elementos que eles conheciam exatamente para ilustrar a situação espiritual de Laodiceia. O que estava acontecendo espiritualmente naquela igreja era tudo que Deus não queria. E ele vai usar essa ideia das águas exatamente para mostrar o que ele não queria e o que ele queria. Jesus, na sua caminhada aqui na terra, ele sempre usou o elemento da cultura do povo, onde o povo vivia, o que eles conheciam, para ilustrar. E aqui em Apocalipse não foi diferente. Jesus, por exemplo, andou muito mais com o pessoal do interior, da roça, então ele usava muita coisa sobre a plantação, sobre lavoura. Paulo, ele já evangelizou mais no sentido da cidade, soldados romanos, então ele vai usar as ilustrações dos soldados, da cidade e tudo mais. Porque o que eles queriam? O que os apóstolos queriam? O que Jesus queria? Ilustrar, através de coisas que o povo conhecia, os desejos, os anseios espirituais de Deus para aquela igreja, para o seu povo, para o povo de Deus que estava sendo ali formado. E quando nós olhamos aqui para essa ilustração de Laodiceia, e Deus fala através de João para aquela igreja, que iria vomitar aquela igreja, porque não estava fazendo bem ao seu estômago. É uma ilustração. Vocês não estão me agradando. A vida de vocês como igreja não está me agradando. Por quê? Porque uma igreja, ela precisa ser um local de refrigério e de restauração. Quando pessoas chegam a uma igreja local, elas chegam com as suas dores, com os seus reumatismos espirituais, com as suas enfermidades espirituais e precisando de restauração. Com o coração muitas vezes angustiado, com tantas tribulações na vida e esperando o que? Refrigério para a alma. Então as pessoas que vão ser abordadas por nós para resgatar, e as pessoas que nós vamos abordar para trazer a Jesus, elas não podem receber de nós condenação, acusação,
elas não podem receber de nós um peso maior. Elas precisam olhar para a igreja e receber de nós um acolhimento de refrigério e um acolhimento de restauração. É assim que nós nos sentimos quando chegamos na igreja, não é verdade? E talvez o que marcou a minha vida, e por certo marcou a sua vida na caminhada da igreja, foi alguém que chegou junto com você, não para apontar o seu pecado, mas para apontar a salvação, para lhe acolher, para lhe abraçar, para te ajudar na caminhada. A igreja ela não pode omitir a respeito do pecado, a respeito da condenação, a respeito da consequência do pecado, mas ela não pode ficar nisso. Ela precisa apontar o caminho da salvação. Ao enfermo, ao doente, ele sabe que ele está doente. O que ele precisa é de ajuda, é de auxílio, é de remédio para sair daquela doença. Nós lemos o texto de Provérbios 12, 25, de conto que a gente teve na casa da irmã Maria Conceição essa semana, que fala bem assim que a ansiedade, isso há 1000 anos antes de Jesus, há 3.000 anos atrás, Salomão disse isso, que a ansiedade causa depressão, mas a boa palavra traz ânimo ao espírito. E as vidas, nós olhamos para as vidas hoje, quantas pessoas estão ansiosas, estão deprimidas, estão sem esperança, pessoas estão sendo levadas ao suicídio, literalmente ao suicídio, ou muitas vezes se matando pouco a pouco, porque com os seus vícios, com as suas angústias, com as suas depressões, porque não tem esperança no coração. E a igreja de Cristo precisa ser um ambiente de acolhimento para as pessoas. A pessoa precisa vir com toda a sua enfermidade, com todos os seus pecados. E é claro que a igreja não vai e não deve jamais comungar, se acostumar a acolher o pecado. Mas a igreja deve acolher o pecador para ajudá-lo a se libertar da vida de pecado. Sabe qual era o problema daquela igreja de Laodiceia? Que além dela ser morna, além dela não estar cumprindo o seu papel de restauração de vidas, de refrigério para a alma das pessoas, ela não reconhecia o seu estado de igreja morna, de igreja ineficaz, de igreja que não estava cumprindo o seu papel. Há uma figura aí do gatinho olhando aí para o espelho, onde se vê um leão. Há um problema sério quando nós achamos que somos uma igreja que está bombando. Quando que nós achamos que somos excelentes, porque temos uma boa doutrina, porque andamos certinho ali no caminho do Senhor, e muitas vezes nós já abandonamos o primeiro amor. Temos boa doutrina, temos boa disciplina, mas não temos sido muitas vezes o refrigério, a restauração necessária. E quando nós falamos sobre igreja, é importante entender, e é importante sempre repetir isso, que igreja não é o templo que está sendo construído aí, não são paredes, igrejas somos nós, pessoas. A igreja não é o indivíduo sozinho, o crente sozinho não faz igreja. A igreja é a reunião de 2 ou mais pessoas que creem firmemente no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Aqui está uma igreja, porque aqui há mais de 2 ou 3 pessoas que creem em Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus. Significa que eu e você, como igreja, juntos, temos que sempre estar reavaliando se estamos cumprindo o nosso papel na nossa comunidade. Se estamos vivendo verdadeiramente para Deus, dentro dos princípios de Deus, dentro do propósito de Deus, ou se nós estamos simplesmente nos enchendo do nosso orgulho, daquilo que achamos que devíamos fazer, achamos que é o certo a fazer, sem na verdade estar fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. A função de Deus
para a igreja do Senhor Jesus. Que bom que um dia você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que bom que um dia você passou a fazer parte de uma igreja local. Isso é maravilhoso. Mas ao olharmos para o nosso redor, há tantas pessoas sedentas, tantas pessoas carentes de Cristo e de salvação. E quando elas vêm, eu não digo venham a um culto apenas como esse, mas quando elas se achegam à minha vida, à sua vida, lá no local de trabalho, de escola, na família, e elas vêm a nós e querem beber de nós uma água que flua, que traga refrigério, e encontra em nós água morna. Quando a gente não tem uma palavra para dar de esperança, quando a gente não tem uma palavra de fé, um bom testemunho para dar, as pessoas olham e sentem náuseas e falam assim: eu não quero ser crente, eu não quero saber de igreja. Quando não se sentem acolhidas, quando não se sentem amparadas, quando se chegam para nós com tantas dores, com tantas lutas e encontram em nós indiferença. Quando a nossa vida não causa restauração de outras vidas, transformação, libertação. E a gente tem que refletir isso, porque igreja, ser igreja, não pode jamais ser apenas reuniões de celebrações. Ser igreja é no nosso dia a dia, quando a gente faz a diferença aí fora. Quando a gente para e se aproxima, quando o Espírito Santo diz: chega junto àquela pessoa, traga uma palavra, leve um alimento, ore com ela, dá o ombro, ajude. Pequeno gesto. Eu estava aqui, antes do culto, fui abrir o portão ali de trás. Vi uma família, uma senhora, aliás, com umas 3 ou 4 crianças, neste lixão de trás. E eu senti assim, peso no coração para aquilo ali. Claro, vim aqui dentro, peguei mantimentos e levei para eles. Dei uma palavra. Porque são vidas que eu não sei se eu ia encontrar aquelas vidas de novo ali. Mas que vidas que estão vivendo uma situação que carece do nosso auxílio, do nosso estender da mão, de uma palavra, que nós devemos algo que eles não têm nem pedido para a gente, mas a gente vai lá. Quando na verdade muitas vezes as pessoas estão pedindo e a gente se sente incomodado e quer se afastar daqueles que estão com alguma necessidade. Irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão espiritualmente enfermas, estão com a alma enferma. E muitas vezes dentro da igreja, a igreja está enferma, acostumada com a água morna, porque a gente se acostuma com isso. A igreja de Laodiceia, achava que estava bom daquela maneira. As pessoas que estavam ali tomando aquela água morna da comunidade, já tinham se acostumado com aquela água morna. Mas aqueles que precisavam de refrigério, de restauração, não sentiam prazer naquilo. Uma vez, quando eu estive com o pessoal, o barco missionário lá na Amazônia, vi o filtro que os batistas prepararam, que pega aquela água suja do rio, porque todo o esgoto vai para o rio, tudo vai para o rio, e pega aquela água e a água sai límpida, transparente, totalmente pura. Então cada missionário agora, cada frente missionária tem aquele filtro, e os missionários atendem a comunidade e oferecem aquela água limpa para aquela comunidade. Você sabe qual foi a surpresa? Que a comunidade, algumas pessoas da comunidade não queriam beber aquela água. Não queriam beber aquela água porque ela não tinha cor e ela não tinha cheiro. Nós aqui já aprendemos que a água pura, ela não tem cheiro e não tem cor. Mas eles lá estão acostumados a que a água boa, ela tem cheiro e tem cor. Que na verdade é uma água suja. Às vezes, como igreja, nos acostumamos assim.
Em vez de termos a água que refresca realmente, a água que purifica, que é a água que vem dos céus, que é Jesus, a água viva, a gente se acostuma com a água da religiosidade, que é uma água suja dos nossos conceitos, das nossas filosofias. A gente, pior ainda, a gente vai bebendo de águas que são lá do mundo, que vem influenciando a nossa mente, o nosso coração. E aí agora a gente não é quente e nem frio, a gente é mais ou menos. A gente é meio crente e meio do mundo. É o crente híbrido. E o que acontece? A gente não faz diferença na sociedade. O cristão precisa fazer diferença na sociedade. A gente anda rumo contrário do mundo. A gente precisa dar algo diferente àquelas pessoas que estão carentes. E esse algo diferente é a pessoa do Senhor Jesus na nossa vida. Eu quero orar com os irmãos agora, porque nós somos uma igreja aqui. Somos uma das igrejas nessa comunidade. E a nossa oração, ela deve ser de que, como igreja local, e também pelas igrejas que existem, para que elas façam a diferença e sejam realmente fontes de restauração e fontes de refrigério. E a gente só pode ser dessa maneira quando a gente tem fonte própria. Laodiceia não tinha fonte própria, via de Deus. Você não pode viver da religiosidade do outro, da oração do outro, do fervor do outro. Ah, pastor, vem cá orar para resolver o meu problema. Será que você não aprendeu ainda a orar e ter vitórias, ter intimidade com Deus e ministrar agora sobre a vida de outras pessoas? Qual é a sua fonte? O véu do tempo se rasgou. Nós temos livre acesso a Deus. Você pode ter profundidade com Deus. As águas dos céus, do trono de Deus, podem jorrar abundantemente sobre a sua vida. Você ser usado tremendamente nas mãos de Deus. Tenha fonte própria. Não tenha a sua fé pela do outro. Não tenha a sua santidade pela do outro. Tenha a sua santidade, a sua fé em Deus, a sua profundidade em Deus. E dessa maneira, como igreja de Jesus, nós vamos nos crescer e viver em santidade. E a gente deve orar, irmãos, para que a igreja do Senhor Jesus, que se reúne em vários locais, com várias placas, batistas, assembleias e tantos outros, sejam de fato igrejas, neste tempo, de refrigério de restauração. Nós não estamos nesse mundo para fazer campanhas de placa denominacional. Nós estamos neste mundo para apresentar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vidas. E jamais devemos nos alegrar quando uma outra denominação, quando há um escândalo lá, quando aquela igreja está fraca e a nossa fortalece. Não, que todas as igrejas se fortaleçam. Cada um com seus costumes, cada um com suas culturas, as suas diferenças, que não atrapalham a salvação. Mas que tenha Jesus como centro da palavra, da adoração, como a fonte de água viva a jorrar através de nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar a Deus neste momento.